pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 3, que se encontram aí na página 34 do nosso PET. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nesta semana, nós vamos estudar progressão aritmética. E a atividade número 1 diz o seguinte, olha. Bruno iniciou um investimento para sua filha Bruninha, com um depósito inicial de R$500. A cada mês, Bruno deposita R$80. Quando o montante atingir R$1.000 ou mais, Bruninha pretende comprar um curso de inglês online. Quantos meses depois do depósito inicial, Bruninha poderá fazer o saque? Então vamos lá, pessoal. O depósito inicial é de R$500. A cada mês, deposita R$80. Então vamos lá. Primeiro mês após o depósito, olha, eu vou chamar o primeiro mês de A1. Vai ser o 500 mais o primeiro R$80. Então o primeiro mês após o depósito é R$580. O segundo mês é o 580 mais 80. Isso vai dar aqui R$660. E assim segue. Todos os meses ele vai depositar ali mais R$80. Tá bom? A questão é a seguinte. Quando ela chegar num montante, vou colocar aqui, ó. Um montante maior ou igual a 1.000, ela vai retirar esse dinheiro para poder comprar o curso online dela. Quantos meses ela vai ter que esperar para poder juntar esse montante? Observa, ó, o primeiro mês é o mês subsequente ao primeiro depósito feito pelo pai, tá bom? Então, nós temos uma progressão aritmética. Posso escrever desse jeito, ó, 580, ó, 660, pontinho, 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 até o enésimo mês, que é o que ela vai pegar o montante ali. Vamos trabalhar aqui com o termo geral de uma progressão aritmética. Qual que é o termo geral de uma progressão aritmética? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Observa que a pergunta é quantos meses ela vai ter que esperar. Ou seja, eu quero saber justamente esse N aqui, ó, que é a quantidade de meses, ó. Ó, primeiro mês, segundo mês, até o enésimo mês, tá bom? Aí, pessoal, eu não tenho o último valor exato, porque falou, olha, que assim que chegar a R$1.000 ou mais, ela vai sacar. Então o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou trabalhar como o meu último termo aqui, eu vou colocar como se fosse 1.000. Ok? Por que 1.000 que eu vou colocar? Porque falou quando ela atingir R$1.000 ou mais. Então eu vou partir do princípio que esse último termo é 1.000. Porque se chegar no 1.000, ela vai sacar. Se passar de 1.000, ela vai sacar. Tá bom? Se chegar nele, ele saca. Se passar dele, ela saca. Então, ó, eu vou trabalhar com esse último aqui como sendo 1.000 e você vai perceber um negócio nos cálculos. Então, ó, o meu AN vai ser 1.000. O meu A1 é o primeiro valor após o depósito inicial, é 580. O N é o que eu quero descobrir. E a razão, o que é a razão? A razão é aquilo que vai sendo acrescentado todo mês. Todo mês o pai dela vai colocar o quê? Vai colocar R$80. Vou fazer o cálculo para descobrir quantos meses. N meses. Olha o que vai acontecer, ó. Então esse AN vai ficar 1.000. Ó, 1.000 igual. O A1, 580 mais N menos 1 vezes a razão. Então, ó, 1.000 é igual 580, vou multiplicar aqui, mais 80N, 80 vezes 1 menos 80. Então, 1.000
igual 580 menos 80 vai ficar 500 mais 80n. Observa que é uma equação de primeiro grau, né? Então eu vou pegar esse 500 aqui, ó, e vou passar para lá de cá, normalmente. Então, ó, 1000 menos 500 é igual a 80n. Deixa eu continuar do lado de cá, ó. Deixa eu só riscar assim, ó, para dividir o espaço melhor. Então, ó, 1000 menos 500 ficou aqui 500 igual a 80n. Observa que o 80 está multiplicando, então o 80 vai passar dividindo. Então o n é igual a 500, perdão. Deixa eu colocar aqui, o 80 passa dividindo, né? 500 dividido por 80. Então o n, para ficar mais fácil essa divisão, você pode cancelar aqui, ó. Fica 50 dividido por 8. E 50 dividido por 8 vai dar 6,25. Pessoal, por que esse n, o n aqui não deu um número inteiro? Porque em progressão aritmética, o n é sempre um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Por que esse n não deu o número inteiro? Porque esse 1000 não faz parte da progressão aritmética. Por que eu coloquei 1000 então aqui? Porque falou que quando ela chegasse em R$1.000 ou mais, ela ia tirar. Observa que para ela chegar no R$1.000 vai dar 6 meses e alguma coisa. O n é um número natural, é 0, 1, 2, 3, ou seja, então a resposta aqui, o n é igual a 7. Então, com 7 meses, a partir do depósito inicial, ela vai conseguir tirar o dinheiro, tá bom? Ela não vai ter necessariamente 1000. Com 7 meses, vai passar um pouquinho de 1000. Só para ser mais preciso, vai dar 1060, tá bom? Então, com 7 meses é a resposta, ó. 7 meses, tá bom? Uma outra maneira é, ao invés de eu colocar esse igual, eu colocar maior e igual a 1000. Porque ela vai ter que sacar, né? Quando chegar em 1000 ou mais, maior ou igual a 1000. O fato é o seguinte, se eu coloco maior ou igual a 1000, vai continuar 6,25. Então, n maior ou igual a 6,25. N, no caso maior ou igual a 6,25, no mínimo 7 meses. Tá bom? Então, eu particularmente prefiro manter essa estrutura aqui. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Em uma experiência de química, no instante t igual a 0 minutos, uma substância está a uma temperatura de 80 graus e diminui 5 graus por minuto. A temperatura está sendo medida a intervalos de 1 minuto. Em qual instante a temperatura será negativa pela primeira vez? Então vamos lá, olha. Fiz aqui um início de um rascunho só para você entender, ó. O tempo em minutos, né? E a temperatura. Então aqui, ó, no tempo 0, a temperatura é 80 graus e vai diminuindo 5 graus a cada minuto. Então, com 1 minuto, 75 graus, 2 minutos, 70 graus, 3 minutos, 65 graus e assim vai. Aí ele quer saber em qual instante, ou seja, com quantos minutos a temperatura vai atingir pela primeira vez uma marca negativa. Como ela vai de 5 em 5, concorda comigo, pessoal, que o primeiro valor negativo, ó, ela vai chegar a 0 graus e o primeiro valor negativo é menos 5 graus. Então, que instante é esse? Com quantos minutos ela vai chegar aqui, ó? No menos 5 graus, que é o primeiro valor negativo, né? Uma vez que ela vai de 5 em 5. Nós temos aqui uma progressão aritmética, em que nós vamos trabalhar com o termo geral da progressão aritmética. Qual que é o termo geral da progressão aritmética? É a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O que eu quero descobrir dessa progressão aritmética? Eu quero descobrir o AN, o A1, o N ou a razão? Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o N. Por que é o N, professor? Porque eu quero saber de a quantos minutos a temperatura vai estar a menos 5 graus. Quantos termos tem ali? Ok?
Bom, se eu quero descobrir o n, automaticamente eu tenho que ter todos esses valores. Primeira coisa, o AN, ou seja, o enésimo termo dessa progressão aritmética, o último termo, o meu AN vai ser menos 5, que é a última temperatura, ó, menos 5, tá bom? Então o AN é menos 5. O meu A1 vai ser a minha primeira temperatura contada o primeiro minuto, tá? Então, no caso aqui, o meu A1 vai ser 75, não vai ser 80, tá bom? Porque, olha, é a partir daqui, ó, 1 minuto 75, 2 minutos 70, a temperatura inicial é 80, mas contado 1 minuto, ela vai estar com 75 graus, tá bom? Então, eu conto a partir do primeiro minuto aqui. A razão é de quanto em quanto a temperatura está diminuindo. Ó, 75, 50, 65. A temperatura está diminuindo 5 em 5 graus. Então a razão é menos 5, né? Porque para você pegar uma razão, é só você pegar um termo menos o anterior. 70 menos 75 dá menos 5. Pronto, agora é só jogar ali nesse termo geral. O AN, que é menos 5, igual o A1, que é 75, mais o N menos 1 vezes a razão. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu tenho uma progressão aritmética decrescente, a razão é negativa, ó, e está decrescendo, ó, 75, 70, 65, a razão é negativa, tá bom? Fazendo esses cálculos, ó, menos 5 é igual a 75, menos 5 vezes N, menos 5N. Menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. Então ficou aqui, menos 5 igual a 75 mais 5, ó, deixa eu somar esse negócio de uma vez. Vai dar 80 menos 5N. Eu quero saber o valor do N. Ele está negativo, eu vou passar ele para o lado de cada igualdade, ó, positivo. E vou pegar esse 5, passo aqui para o final. Então vai ficar assim, ó. 5N é igual a 80. Esse 5 que é negativo, vem para o lado de cá, positivo. Então vai ficar 5N é igual a 85. Então o N é igual a 85 que divide 5. 85 que divide 5 quer dizer que o N é igual a 17. Pronto. Se eu tenho 17 termos do 75 até esse daqui, se existe 17 termos, e aqui é o primeiro minuto, automaticamente aqui vai ser o 17º minuto. Opa, 17º minuto. Tá bom? Então, a pergunta: em qual instante a temperatura será negativa pela primeira vez? Resposta: no instante em que o tempo é de 17 minutos. Beleza? Vamos à próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Em uma progressão aritmética de 30 termos, o segundo termo vale 16 e o sétimo termo vale 1. Letra A. Qual é o primeiro termo? Pessoal, olha, algumas observações. A progressão tem 30 termos, né? Então o N é 30. O segundo termo é 16. O sétimo termo é 1. Observa que o segundo termo é maior do que o sétimo. Quer dizer que essa progressão aritmética, ela está diminuindo, ela é decrescente, tá bom? Na letra A eu quero descobrir o primeiro termo, olha. Então, letra A. Quanto que vale o A1? Bom, pessoal, com as informações que a gente tem, quero chamar a atenção para você o seguinte. Qual que é o termo geral de uma progressão aritmética? O termo geral é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Observa aqui, eu quero te mostrar um negócio, ó. Aqui é n, aqui é n. Aqui é 1, aqui é 1. O que eu quero mostrar para você? Que eu consigo escrever qualquer termo em função de outro. Por exemplo, ó, me deu o A7 e o A2. Eu posso escrever o A7, ó, desse jeito, ó. O A7 é igual a A2 mais, ó,
Aqui é o n, né, ó, que é o primeiro aqui. Então aqui é 7, ó. 7, aqui é 1, porque aqui é 1. Porém, nesse momento é 2. 7 menos 2 vezes a razão. Isso quer dizer que o A7 é igual ao A2 mais 7 menos 2, 5 vezes a razão. Professor, mas não aparece o A1, não tem problema. Primeira coisa que eu vou encontrar é a razão, porque se eu encontro a razão, eu encontro qualquer termo da progressão aritmética a partir dela, já que eu tenho outras informações. Então, ó, o A7 é igual ao A2 mais 5 vezes a razão. Ou ainda, o A10 é igual ao A5 mais 5 vezes a razão. Eu posso escrever qualquer termo em função de qualquer outro termo, tá bom? Nesse momento, ó, o A7 eu já sei quanto que vale. O A2 eu também já sei quanto que vale. Então eu vou usar isso aqui para descobrir a razão. Então, ó, vou fazer do lado de cá, ó. Então, ó, no lugar do A7, ó, no lugar do A7, eu vou colocar 1, ó. Vai ficar 1 igual, no lugar do A2, vai ficar o 16, mais 5 vezes a razão, ó. A7 e A2. Então, ó, vou pegar esse 16 e vou passar para o lado de lá. Então vai ficar 1 menos 16 é igual a 5 vezes a razão. 1 menos 16 é menos 15, igual a 5 vezes a razão. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então a razão é menos 15 dividido por 5. A razão é menos 3. Observa que a razão deu negativa. Eu já sabia que ia dar negativo. Por que eu sabia, pessoal? Porque eu mostrei para vocês no início do exercício que essa progressão ela está diminuindo, ó. Se o A2 é maior do que o A7, quer dizer que ela está diminuindo. É uma progressão decrescente. E toda progressão aritmética decrescente, a razão é negativa. Agora, se eu tenho a razão, agora eu vou poder resolver o A1. Eu posso escrever desse jeito, olha. Ó, o A2 é igual ao A1 mais a razão. Por que isso, professor? Porque em uma progressão aritmética, o segundo termo é o primeiro termo somado com a razão. O segundo termo eu já sei, que é 16, ó. Igual o primeiro termo mais a razão. Quanto que é a razão? Menos 3. Então, 16 a 1 menos 3. Se eu pegar esse menos 3 e passar para o lado de lá, o que vai acontecer? Vai ficar 16 mais 3 é igual a 1. Isso quer dizer que o A1, 16 mais 3 é 19. Pronto, encontramos o primeiro termo. Letra A respondido. O primeiro termo é 19. Letra B. Qual é o último termo? Pessoal, o último termo é o enésimo termo, né? Assim que nós falamos, ó. Ou seja, é o AN. Qual que é o último termo? Para eu descobrir o último termo, vou jogar na fórmula do termo geral, em que eu já tenho o A1. O A1 é 19. Eu já tenho a razão. A razão é menos 3. E eu já sei o N. O N é quanto? É 30, ó, porque a progressão tem 30 termos. Então, jogando no termo geral, ó, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o enésimo termo, ou seja, é o 30º termo, né? Se quiser, pode colocar até a 30, tá bom? Porque o N é 30. Então, é o A1, que nós acabamos de descobrir, 19, mais o N aqui é 30 menos 1 vezes a razão, que é menos 3, que nós descobrimos aqui, ó. Então, o A30 é igual a 19 mais 30 menos 1, 29 vezes menos 3. Então, o enésimo termo, que é o 30º termo, é igual a 19 mais vezes menos é menos. 29 vezes 3 vai dar aqui 87. Então, o 30º termo, 19 menos 87, dá menos 68. Pronto, ó.
esse é o enésimo termo, ou seja, é o último termo dessa progressão aritmética que tem 30 termos. Letra C. Quanto vale a soma de todos os termos? Pessoal, soma dos termos de uma progressão aritmética. Ó, letra C. A soma de n termos é igual o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então agora, ó, é só somar. Estou somando o quê? Estou somando 30 termos. Né? O enésimo, né? O n é a quantidade de termos, é 30. Então eu estou somando os 30 termos. E para eu somar os 30 termos, eu preciso do primeiro termo. O primeiro termo que é o A1, que nós descobrimos que é 19. Ó. Mais o último termo, ó. O último termo é menos 68. Então, ó, mais com menos vai ficar menos 68. Vezes o n é a quantidade de termos. Quantos termos tem, pessoal? Isso mesmo, tem 30 termos. Ó. 30 dividido por 2. Então, a soma desses 30 termos, 19 menos 68, isso vai dar menos 49 vezes. Aqui, pessoal, eu vou cancelar o 2 com 30, ó, fica mais prático. Se eu cancelo, aqui sobra 15. Então, ficou 40 vezes 15. Então, a soma desses 30 termos, 40 vezes 15, vai dar 735 negativo. Observa que deu uma soma negativa, né? Por que deu uma soma negativa? Porque a PA tem 30 termos. E a maioria deles é negativo, né? O último termo é menos 68. Então, a soma deu negativa. Na letra D, a partir do primeiro termo, quantos termos é possível somar tendo um resultado positivo? Bom, pessoal, eu vou apagar o lado de cá para a gente poder responder essa daí. Então, olha, a partir do primeiro termo, a gente está vendo aqui na letra C que a soma deu negativa, né? A soma deu negativa. Então, a partir do primeiro termo, quantos termos eu consigo somar para o resultado ser positivo? Bom, e aí eu vou te chamar a atenção. Observa que quando nós substituímos aqui, olha, o primeiro termo é 19. Eu vou até escrever aqui um pouquinho, ó, letra D, ó. A soma, então, desses n termos, eu quero que o resultado seja positivo. Ali, ó, quando somou tudo, deu negativo, não foi? Eu vou escrever desse jeito, ó. A partir do primeiro termo, ó, a partir do 19 mais o AN vezes o N dividido por 2. Observa que para a soma ser positiva, por que aqui deu negativo, pessoal? Aqui deu negativo porque esse número ele tem valor absoluto maior do que o 19, ou seja, 19 menos 68. Então, o resultado deu negativo. Observa que esse número aqui não pode ser um número negativo que tenha valor absoluto maior do que 19. O que eu quero dizer? Não pode ser, por exemplo, menos 20, porque 19 menos 20 vai dar menos 1. E menos multiplicado por qualquer número dá negativo. Então, esse número aqui, olha, ó, o valor absoluto dele, vou escrever desse jeito, ó. O módulo dele tem que ser menor do que 19. Ou seja, se aqui é menos 20, ele tem que ser menor do que 19. Ok? Módulo de menos 20 é 20. Não vai ser menor. Então, o que nós vamos fazer? Eu já sei que a razão é menos 3. Eu sei ainda que o sétimo termo, segundo o texto, o sétimo termo vale 1. Olha, o A7, eu vou escrever desse jeito, ó. O A7 eu já sei que é 1. Então quanto que vale o A8? O A8 é o A7 somado com a razão. Cadê a razão? Ó? A razão é menos 3. Então, ó, 1 menos 3 vai dar menos 2. Quanto que é o A9? É o A8 mais a razão, ou seja, é o A8 somado com a razão, ou seja, menos 2 com menos 3
é menos 5. Observa, ó, eu estou descobrindo valores em que o módulo tem que ser menor que 19. Quando eu perceber que um é maior do que 19, eu paro. Ó, quanto que é o A10? O A10 é o A9 com a razão, ou seja, é o menos 5 com menos 3, que vai dar menos 8. Quanto que é o A11? O A11 é o A10 menos 8 somado com a razão. Menos 8 com menos 3 dá menos 11. O A12 é o A11 menos 11 somado com a razão, que dá menos 14. O A13 é o menos 14 com a razão, que dá menos 17. O A14 é o menos 17 com menos a razão, que dá menos 20. Observa que aqui, pessoal, olha, quando chegou no 20, eu não posso somar, por exemplo, o A14, que é menos 20. Por que eu não posso pegar o menos 20? Porque o módulo do menos 20 não vai ser menor do que o 19. Eu preciso que o módulo desse número seja menor do que 19. Porque se ele for maior do que 19, ó, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar lá, vai ficar um número negativo. E eu não quero soma negativa, eu quero soma positiva. Então, vou apagar aqui agora, ó. Isso quer dizer que, para responder a letra D aí, olha, a partir do primeiro termo, quantos termos é possível somar com resultado positivo? Resposta da letra D. É possível somar até aqui, olha. Até esse cara, ou seja, até o 13º termo. Porque aqui deu menos 17. Então a resposta é possível somar 13 termos até o 13º, porque aqui é negativo. E o módulo desse cara é menor do que o 19. Só para você verificar que realmente o que eu estou falando vai dar certo. Se eu pegar o 17, ó, e colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó, a soma de 13 termos é igual a 19, ó, o AM, ó, menos 17. Então 19 menos 17 vezes 13 dividido por 2. Então a soma de 19 menos 17 vai dar 2 vezes 13 dividido por 2. A soma de 13 termos, cancelo 2 com 2, inclusive a soma está dando 13. Observa que a soma deu um número positivo, diferente desse que a soma deu negativo, quando eu somei todos. Se você pegar esse menos 20, ó, se você pegar o menos 20, vai ficar 19 menos 20 vezes, foi até o 14, né? 14 dividido por 2. 19 menos 20 vai ficar menos 1 vezes 14 dividido por 2, 7. A soma dá menos 7. E eu não quero soma negativa. Então, nesse caso, nós vamos somar até... A resposta é essa, tá? Ó, eu só fiz o cálculo para mostrar para vocês. Nós podemos somar 13 termos, incluindo a partir do primeiro. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 4. Em uma progressão aritmética, o A10 é igual ao A20. O que podemos concluir? Bom, pessoal, eu posso concluir aqui duas coisas. Primeiro, essa progressão aritmética é constante. Então, a primeira coisa que eu posso concluir, ó. Primeiro, a PA, progressão aritmética, é constante. Ok? E se ela é constante, imediatamente eu posso concluir que a razão é igual a zero. E aí eu vou mostrar para você, tá bom? O que é o A10, pessoal? O A10 é igual o A1 mais 9 vezes a razão, não é? A1 mais 9 vezes a razão. O que é o A20? O A20 é o A1 mais 19 vezes a razão. Aqui está falando que os dois são iguais, né? Se esses dois são iguais, eu posso igualar esses dois aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar aqui o primeiro, ó. A1 mais 19R, que é o A20, igual a 1 mais 9R. Ok? Então, ó, aqui é o A20, ó. A20.
Aqui é o A10, porque se esses dois são iguais, esses dois aqui são iguais. Observa aqui que eu posso cancelar, por exemplo, A1 com A1. Por que eu posso cancelar? Se eu passar esse A1 pro lado de cá, vai ficar negativo, né? Ficaria assim, ó. Vou passar tudo pro lado de cá, ó. A1 mais 19R menos A1 menos 9R igual a zero. E quando passar, olha o que acontece. O A1 cancela com A1. Beleza? Tá ficando aqui 19R menos 9R, 10R igual a zero. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 0 dividido por 10, a razão é zero. Pronto. A razão é zero. E se a razão é zero, imediatamente a gente conclui que a progressão aritmética é constante. Então eu posso concluir essas duas coisas. A razão é zero e a progressão aritmética é constante. Ou vice-versa. Exemplo de progressão aritmética constante. Vou te dar um exemplo. Ó. 5, 5, 5. O que é uma progressão aritmética constante? Os números se repetem. E como ela é infinita, repete infinitamente. Então o A10 vai ser igual a 20, que vai ser igual ao A1, que vai ser igual a 2. Os números são iguais, ó. 1, 1, 1, infinitamente. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Mais um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau.